no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estava observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus dirigiu-se ao intérprete da lei e os fariseus perguntando: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. E a seguir lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou um boi cair num poço, não tira logo mesmo no dia de sábado? Isso nada puderam lhe responder. Amém? Amados, talvez aqui você diga que esse texto não tem nada a ver com o contexto que eu vou pregar aqui agora. Mas eu preguei essa palavra aqui na sexta-feira, dando a entender que os cultos, ou tinha alguns cultos diferentes na época de Jesus. E um desses cultos foi essa reunião. Baixa um pouquinho o microfone que eu vou encostar um pouco mais. E, como eu disse, eles não se preocupavam com as vidas, mas sim com o status. Porque eles estavam ali preocupados se Jesus ia fazer ou não um sinal por ser dia de sábado. E eu expliquei aqui, bem como quarta-feira e sexta-feira, que nós precisamos voltar à essência do que Jesus quer fazer em nosso meio na hora de um culto. Que a prioridade aqui é e será sempre as almas. Pessoas que entrarão aqui desesperadas em busca de uma ajuda, de um socorro. E nós temos que ter como primordial isso e nos empenhar para que os milagres aconteçam. Porque nada adianta ter uma igreja como aquela que era situosa e tinha uma porta da igreja chamada Formosa, mas só que na porta da igreja existia um paralítico que estava há muito tempo paralítico. E com certeza ninguém dava uma palavra àquele paralítico, ou sequer fazia uma oração. E eu falei até que não é falta de fé nossa, mas que pelo menos, você não sabe se Deus vai responder ou não. Porque o clamar é nosso, o pedir é nosso, mas a resposta, ela vem do Senhor. Pelo menos se tiver alguém precisando de oração, faça. Pastor, mas é um câncer, não importa, faça a oração. Pastor, a pessoa está de AIDS. Eu sei, eu não tenho fé. Eu, particularmente, não tenho fé, digamos assim. Mas faça a oração, porque a obra não é você que faz. Quem faz a obra é Deus. Mas Ele precisa usar o lábio de alguém. Então, faça. Porque aquele paralítico estava tanto tempo na porta do templo. Olha para ele, ou quando aquele paralítico olha para ele, ele diz assim: ó, o senhor me dá uma esmola? Ele disse: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E diz a Bíblia que aquele homem levantou, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Entra no templo e glorifica a Deus. Ele só queria, irmãos, prestar um culto ao Senhor. Não podia por ser defeituoso, e a lei não permitia isso. Mas nós precisamos esquecer as regras da religião e começar a prestar atenção na regra de Deus que é com as pessoas. Então eu comecei aqui na quarta-feira a falar sobre esse assunto. Sexta-feira não deu para continuar, mas eu dei uma pincelada ainda nesse contexto de que igreja é que Jesus está querendo que nós sejamos. Eu expliquei sobre a igreja material, que é aquela onde Jesus lá em João capítulo 2 entra e expulsa os cambistas, os vendedores de animais. E ele fala que a igreja física seria chamada de lugar de oração para todas as nações. E quarta-feira eu falei sobre a igreja espiritual, que é aquela igreja que você saindo daqui, essas quatro paredes vai ficar vazia, nem Deus vai estar aqui dentro, mas a espiritual não. A espiritual que somos nós,
Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, essa igreja, ela está sendo representante de Deus aonde quer que você coloque os teus pés. De sorte que no teu trabalho tem uma igreja. Se você está lá, você, apesar de ser só membro de um corpo, mas você representa Jesus Cristo. De sorte que na tua escola, se você faz faculdade ou estuda ainda, é uma igreja. Porque você está representando a Jesus Cristo. Aonde quer que tenha um crente, ali está uma igreja. O descrente pode chegar e pedir uma oração e ser feita. O descrente pode pedir para você cantar o louvor. Irmãos, quantas pessoas eu já ouvi o testemunho de falar assim: poxa, eu um dia estava tão atribulado, mas tinha um crente na minha empresa que começou a louvar. Sabe, aquela tribulação saiu assim só com o louvor daquele crente. Você vê, irmãos, a importância nossa na sociedade. Então, lá em Atos, quando eu comecei a pregar na quarta-feira, Jesus preparou aquela igreja. Uma igreja que diz a Bíblia que perseverava na doutrina dos apóstolos. Jesus preparou aquela igreja e estabeleceu aquela igreja. Uma igreja que diz a Bíblia que quando orava, os céus se abalavam e a terra tremia. Uma igreja que quando tinha um irmão preso, como Pedro, porque Tiago já tinha sido morto à espada, a igreja orava para que Pedro saísse da prisão. Uma igreja, a qual diz o livro de Atos, que tinha tudo em comum e eles se sentavam para partir e comer o pão. Não era uma confraternização como ontem, mas era mais ou menos assim. Uma igreja que não entendia muito bem de etiqueta, porque se alguém sentisse fome, podia chegar na sua casa meio-dia, sem avisar. Ah, pastor, mas isso é falta de educação. Jesus vai para a casa de Maria, na hora do almoço, leva 12 camaradas com ele, sem avisar. É por isso, irmãos, que Marta, na casa de Maria, não de Marta, porque a casa era de Marta. Marta fica desesperado: Senhor, manda que Maria me ajude, porque eu estou fazendo comida aqui e ela está aí sentada. E Jesus disse: não vim aqui para comer. Eu vim. Mas se bem que Jesus foi com os 12 ali, irmãos. Mas Jesus estava preocupado em pregar a palavra. O partir do pão ali, a comunhão, era mais ou menos isso. Eu ir na sua casa sem avisar: pastor, não tem nada que comer. Eu acho... Vamos ver agora, moço. Tem, viu? Eu acho que agora na casa de todo mundo tem ovo. Lá em casa faltou? Faltou, foi? Não vão lá em casa não, gente. Não? Meu Deus. Mas se for lá em casa, come, se quer pão, come. Tem pão não? Não dá pão. Biscoito, serve. Isso é comunhão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles comiam biscoito, pão ou ovo com singeleza de coração e com alegria. Tudo eles tinham em comum, e em comum aqui é algo que todos sabiam dos seus segredos. A igreja, irmãos, não era um local simplesmente onde os crentes se reuniam para louvar. Não, a igreja era uma comunidade, aonde de casa em casa, como está escrito, eles partiam o pão. Eles viviam como verdadeiros irmãos. Eu chego na casa de minha irmã hoje, se ela estiver assistindo, eu não vou lá hoje não, mas eu chego na casa de minha irmã, não aviso. E assim eu entro, ela fala assim: entra aí. Eu chego na cozinha, irmão, se tiver alguma coisa, destampo a panela, meto mão e como. É claro que eu não vou fazer isso na sua casa, porque senão vai dizer que pastor bruto e ignorante é esse. Mas poderia ser assim. Poderia ser assim. Eu tenho intimidade para em algumas casas fazer isso, como na casa de Fábio. Se eu chegar lá e tiver carne assada, eu como. E não pergunto nada, né, Nia? Mas deveria ser essa comunhão, porque nós não somos irmãos simplesmente no papel. Nós somos irmãos e temos que ser irmãos no papel e na essência. Então, essa era a igreja que Jesus, ou foi a igreja que Jesus estabeleceu em Atos capítulo 2, quando ele derrama sobre eles ali o Espírito Santo.
Uma igreja onde eles reunidos falavam novas línguas. Só que ao passar do tempo, eu disse aqui na quarta-feira, nós chegamos ou estamos com uma igreja que até então era chamada a igreja que estava em Coríntios, que era totalmente diferente daquilo que eles tinham aprendido no princípio. Porque na igreja de Coríntios, na igreja de Atos dos Apóstolos, Pedro pregava e almas se convertia. Mas chega agora na igreja de Coríntios, tem uns irmãos murmurando, porque não é o pastor Paulo ou o pastor Pedro que vai pregar, é o pastor Apolo. E com certeza alguém se levantava e dizia: eu não gosto da pregação de Apolo, porque eu sou, ou de Apolo, porque eu sou de Paulo. Quando Paulo ia pregar, alguém dizia assim: eu não gosto da pregação de Paulo, porque eu sou de Apolo. Eu não gosto da pregação de Apolo, porque eu sou de Pedro. Aí Paulo precisa falar com a igreja: que conversa é essa que há entre vocês aí? Porque uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Porventura, é algum de nós três alguma coisa? Chegamos, e eu me arrisco em dizer que muitas vezes, até que nós temos poucos problemas aqui, mas eu me arrisco em dizer que estamos com uma igreja hoje de Coríntios, e Jesus quer nos trazer, voltar à igreja de Atos. A bateria foi aqui, por favor me ajude. 2 baterias ali. Quer que a gente volte a ser como a igreja de Atos, que na hora da Santa Ceia eles esperavam um pelo outro. Mas quando chega agora em Coríntios, Paulo chega a dizer que na hora da Santa Ceia ele vai trazer a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 11. Vai dizer assim: olha, o que é isso que vocês estão fazendo na... Vocês se antecipam um ao outro na hora da Santa Ceia, de parte que vocês envergonham aqueles que nada têm. Porque vocês comem primeiro o pão, ou bebem, ou adianta-se no vinho, no sangue, de ponto que um fica com fome e outro se embriagam e enche muita barriga. Aí Paulo vai dizer assim, para a igreja de Coríntios, coisa que não precisava dizer para a igreja de Atos: na hora que vocês forem ceiar, por favor, esperem uns pelos outros. O culto da igreja de Atos, eles não tinham confusão, apesar de ter variadas línguas. Porque o culto em Atos, estavam todos reunidos no lugar, eles oravam, o Espírito Santo descia, e diz a Bíblia que aqueles que estavam ouvindo entendiam nas suas próprias línguas. O culto da igreja de Coríntios era diferente, porque eles, quando se reuniam, viravam uma bagunça, a ponto deles começarem a falar em língua todos na igreja, e entravam incrédulos na igreja e perguntavam: o que é isso que eles estão fazendo aí dentro? O culto da igreja de Atos, eles tinham tudo em comum. Da igreja de Coríntios, eles faziam acepção de pessoas. Eles partiam o pão. A de Coríntios, eles antecipavam-se na ceia. No culto, irmãos, da igreja de Atos, eles tinham temor. Na igreja de Coríntios, a Bíblia diz que eles tinham um pecado grave, que o filho estava se aproveitando da madrasta. E como eu disse, eu me ouso a dizer. Por quê? Porque eu me ouso a dizer, porque quando Paulo vai trabalhar com a igreja de Coríntios, e passa-se alguns anos, Jesus vai tratar com a igreja de novo. Só que dessa vez, não através de apóstolo, ou pastor, ou presbítero, ou evangelista, o próprio Jesus. Ele chama João e diz assim: João, é o seguinte, vou trocar em miúdos, né, num bom baianês. Eu mandei que Paulo doutrinasse a igreja, mandei que você, o próprio João, doutrinasse a igreja, eu mandei que Pedro doutrinasse a igreja, eu mandei que Judas desse uma carta para Universal, mas que a igreja entendesse. Eu pedi para que os apóstolos escrevessem as igrejas,
para que voltasse a igreja que estava em Atos, a que eu estabeleci. E eles não receberam a minha palavra como deveria ter se recebido. Agora eu tratarei pessoalmente com essas igrejas. E aí João vai ter visão. Jesus se apresentando e disse: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sou aquele que tem a chave. Aquele que quando fecha ninguém abre, quando abre ninguém fecha. Diz às igrejas que eu vou tratar agora que eu sou o primeiro e sou também o último. Eu estava desde o princípio, fui morto, mas agora estou vivo. E aí Jesus vem agora tratar pessoalmente, irmãos, com aquelas igrejas, dizendo mais ou menos que ele gostaria que as igrejas fossem como foi no tempo de Atos dos Apóstolos, porque Jesus vem tratar com ela e vai dizendo assim: olha, eu conheço as obras de cada uma, e pasme, 5 delas tinham alguma coisa para mudar. Somente 2 igrejas, irmãos, Esmirna e Filadélfia, que foram provadas por Jesus. Veja que a grande maioria dessas igrejas que foi formada lá em Atos, há muitos anos atrás, não haviam entendido a mensagem, até que Jesus disse: essa é a última oportunidade. Eu já falei sobre isso aqui, tem uma série de mensagens lá no YouTube falando sobre essa pandemia que nós estamos vivendo durante esses anos, que talvez, irmãos, essa foi a última oportunidade que Deus nos deu para tratar com sua igreja. E olha, irmãos, estou falando talvez, não estou pregando a doutrina aqui, por favor. Talvez essa seja a última oportunidade que Deus tem para corrigir esse povo. Como assim, pastor? Última oportunidade, porque Deus, para corrigir Israel, por muitas vezes, Deus corrigiu com pragas. Quando Deus vai falar lá dizendo assim, ó, prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus, não é uma palavra como eu preguei aqui, também está lá no YouTube, que você precisa se alegrar. Não, Jesus está dizendo assim, ó, se eu enviei a praga, se eu enviei a peste, se eu enviei o gafanhoto, se eu enviei sinais, se eu fiz tudo, e vocês não prepararam, não se prepararam para aquilo que eu tinha dito, agora o negócio é comigo. E eu tenho cuidado de falar aqui com vocês, que é a igreja que eu pastoreio, que talvez essa foi a última oportunidade antes de nós nos encontrarmos com Ele, que Ele nos deu para ver que nós estávamos errados. Porque a pandemia, irmão, não foi de todo ruim, nos revelou realmente que nós somos. A pandemia não foi de todo prejudicial, porque revelou o que está em nosso coração. Como assim, pastor? Quantas pessoas desviaram dizendo que foi a pandemia? Quantas pessoas pararam de vir para o culto dizendo que foi a pandemia? Essas mesmas pessoas que levaram sua vida na mais absoluta normalidade. Pessoas que não pararam de comprar, de vender, de se divertir, de passear, mas pararam de vir adorar a Deus com medo de um vírus aqui dentro da igreja. Talvez, assim como no tempo passado, essa foi a oportunidade, e a última talvez, porque os tempos estão próximos e a Bíblia está me mostrando que Jesus está voltando, de assim como em Apocalipse, Jesus descer com um profeta sobre essa terra para avisar que nós precisamos, como aquelas 5 igrejas que estavam em Apocalipse, corrigir alguma coisa. Talvez seja voltar ao primeiro amor. Aleluia! Porque perdemos o primeiro amor. Eu quero te perguntar, você tem paixão de vir para a igreja e adorar a Deus? Eu quero te perguntar uma coisa mais profunda. Você sente a presença dele aqui? Porque ele está aqui. Pastor, como é que faz isso? Não sei. Eu não tenho receita para isso. Eu só sei de uma coisa, que se você adorar de coração, ele se manifesta a você. Talvez... E eu quero te perguntar nessa noite, Deus está precisando mexer no teu ego? Porque Deus disse em uma das igrejas, não lembro qual agora, é muita coisa para me lembrar. Você disse que é rico, mas você é um pobre, miserável e nu.
Acho que foi Laodiceia. Você disse que está rico e abastado, você não tem nada. Talvez estamos nos precisando corrigir, irmãos, no nosso conceito de adoração, porque Deus diz para outra igreja: olha, você tem uns cultos aí, avivado, pentecostal, eu até gosto de manifestar nesse culto, mas tem um problema, vocês estão permitindo que haja uma doutrina de uma mulher chamada de Jezabel dentro da igreja. E qual era a doutrina da Jezabel? Não era o brinco não, como alguém diz, não era ela não, era a doutrina da vaidade, doutrina da soberania da mulher. Me perdoe aqui, eu sei que eu vou escutar horrores depois e vou receber comentário horrores depois. Doutrina que a mulher aqui vai mandar no homem, irmãos. A Bíblia nunca diz que mulher está acima de homem. O máximo que ela pode chegar é aqui, ó, do lado da disjuntora. E não é que eu discorde que mulher pode ser pastora ou não. Não, irmãos, cada igreja tem a doutrina que tem que ter. Mas mesmo que for pastora, o seu marido continua sendo homem. Será que estamos como aquelas 5 igrejas, precisando corrigir alguma coisa que Jesus disse? Vocês precisam corrigir isso, porque senão virei até a ti, tirarei do lugar que você foi estabelecido, eu tirarei o seu castiçal de ti, eu riscarei o seu nome do livro da vida. E nós temos que parar e analisar, porque, como eu disse, praga, uma tragédia que acontece nas nossas vidas, não é de todo ruim, talvez. E aí, como eu falo, não é uma doutrina que eu estou pregando, é uma suposição minha. Talvez seja o alerta de Deus, porque tem alguma coisa errada. Coríntios, irmãos, era a igreja moderna, mas não entendia que eles estavam em pecado, porque o próprio 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz assim: vocês nem sentem peso para se arrependerem. Algumas igrejas lá da Ásia, que está incluída aqui nesses livros todos do Novo Testamento até chegar ao Apocalipse, algumas igrejas lá da Ásia eram igrejas que Jesus reprovou por ser morna. E Jesus não estava condenando ali o tradicional, que é aquele que diz: pastor, eu gosto do culto sem zoada, eu não gosto de palma na igreja. Pastor Raimundo mesmo não dava para ficar em algumas igrejas, porque ele dá uns glória a Deus que chega a dói no ouvido. Tem gente que não gosta. Jesus está dizendo: não estou condenando essa. E nem está dizendo das pentecostais, daquela que o reteté come do início ao final. Ele está falando de uma igreja que era morna, que ficava sempre bem o termo, era o chamado crente Raimundo. Um pé na igreja, um crente que não se decide. Um crente que fala assim: eu até gosto de ir para os cultos, mas na verdade eu também não sou fanático. Eu vou para a igreja, estou frequentando, mas também não sou aqui fanático, eu não posso tomar minha cervejinha. Tá um calor terrível, mas aí o que ele fala: eu não posso deixar de tomar minha cervejinha, porque também não sou fanático. Jesus está recriminando essa igreja, e talvez, irmãos, nós estamos nessa oportunidade hoje de rever. Se nós não saímos da igreja que está em Atos e fomos para uma igreja que está em Coríntios, ou em Laodiceia, ou em Tiatira, ou em Pérgamo, ou em Sardes, que foi uma igreja recriminadíssima por Jesus, nós não estamos como uma dessas igrejas que está precisando consertar alguma coisa. E pastor, como é que eu faço isso? Volta-te para a palavra. Irmãos, nós estamos cheios de heresias. Como é que eu vou saber, pastor, se o senhor está certo ou não? Aprende com os crentes berianos. Como assim? O que é que os crentes berianos faziam? Paulo pregava, os crentes berianos dizia: deixa eu ver se está escrito.
Deixa eu ver se realmente confere com aquilo que Paulo está pregando. Para de comer, irmãos, da boca de qualquer pessoa. Quando você se alimentar da palavra, confere para ver se está lá dentro mesmo. Se não tiver, vomita, bota esse negócio para fora. Para de se alimentar com aquilo que é internet. Irmãos, eu falei aqui outro dia, eu estou muito, mas muito preocupado porque o número de desigrejados está aumentando. Pessoas que não acham mais a importância de vir para o culto. E pastor, é importante vir para o culto. Deus já falava em Salmo, congregai todos os meus santos. Deus falava que a união, irmãos, libera a bênção. E sabe como é a bênção? É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e vai até a barba. É no meio da união que Deus libera a bênção. Nós somos comparados como brasas. Se estamos fora do braseiro, não adianta de nada. Precisamos voltar à igreja que estava em Atos. E o que é que a igreja de Atos fazia? Quando eles se reuniam, irmãos, não era como a igreja em Coríntios, para pior e sim para melhor. Eles faziam um culto a Deus. Eles prestavam um culto a Deus. Era uma igreja que era modificada por causa da presença. Ninguém passava fome. Eu tento aqui, irmãos, me aproximar o máximo possível da igreja de Atos, porque eu não aceito que ninguém aqui na igreja, se você passar fome, não diga que foi eu não, viu? Porque eu tenho aqui testemunhas de várias pessoas que, se chegar até a igreja e pedir comida, ou tiver precisando de um botijão de gás ou alguma coisa, a igreja tem para dar. Você só passa fome aqui se você quiser. Eu estou falando com membro da igreja. Que não vem amanhã encostar aqui uma centena de pessoas. Ah, aquela igreja dá comida. Não, eu estou falando com o doméstico da fé. Primeiro aqui. Que se for membro da igreja, se congregar aqui e passar fome, você vai sair falando mal para os outros, mas você vai ser cortado ou cortada, porque aqui, se for membro do corpo aqui, não passa fome. Não passa mesmo, que se eu souber... E não é cesta básica só da igreja não, porque se a igreja não tiver, se os irmãos não doar a cesta básica, tem dinheiro de dízimo e oferta aqui, que é obrigação minha te sustentar. Obrigação minha, porque o dízimo e oferta na igreja é para isso, é para dar para os membros da igreja. Para alimentar a igreja. Eu tento me aproximar o máximo possível da igreja que está em Coríntios, ou de Atos. Eu tento o máximo possível. E como eu disse, talvez essa seja a última oportunidade que Deus esteja de tratar conosco, que precisamos, assim como aquelas 5 igrejas lá da Ásia Menor, que Jesus, o próprio Jesus, dirige a palavra e esteja precisando corrigir alguma coisa. Esteja, em vez, irmão, de matar o teu irmão com palavras, dá uma ajuda a ele. Dá uma ajuda. É assim, irmãos. A missão aqui não é ser o podador, minha obrigação aqui é ser o viticultor. E o que é que o viticultor faz? Hein? Ele esterca e alimenta, dando